Oi, meus amores, vamos voltar com uma aula de história. Hoje nós vamos continuar na página 46, né? A gente respondeu o primeiro, o segundo e o terceiro, que foi para casa, né? Que eram respostas pessoais. E deixamos para hoje as ruas como espaço de memória. Então, o que é que diz aí? A fim de ampliar o assunto sobre memórias, né, que a gente já vem falando há um tempinho, a professora Fernanda quis aproximá-lo do cotidiano dos alunos. Para isso, ela decidiu falar da importância das ruas e o nome das ruas, né? Porque tem ruas que o pessoal coloca nome de pessoas que já morreram para como se fosse uma forma de homenagem para aquela pessoa, né? Eu conheço também ruas que são com nomes de passarinhos, né? Vocês já viram alguma? Também tem ruas com nomes de flores, minha gente. Nomes de ruas com nome de artistas. E é sobre isso que esse assunto vem falando agora. Então, aí nos quadrinhos diz assim: as ruas são lugares de memória, mas e o nome delas? Eles também guardam alguma memória? Tem muita rua, né, que tem nome de gente que já morreu e aí tem uma história por trás desse nome. Tem muitas ruas também que são nomes indígenas e também tem uma longa história por trás desse nome indígena. Então aí diz assim: acredito que sim, todo nome tem um significado. Vocês já descobriram o significado do nome de vocês? Pois é, todo nome ele tem um significado. Coloca lá no Google assim, significado do nome Lívia, aí vai aparecer lá. Significado do nome Manuela, aparece lá. Todo significado, todo nome tem um significado diferente. Procurem ver o de vocês. E por último, o menino diz assim: eu conheço algumas ruas com nomes indígenas que têm significados para a nossa cultura. Olha aí o que eu falei. Ita contou aos colegas que no bairro onde mora há diversas ruas com nomes indígenas. Por exemplo, Rua Itapira, que significa pedra empinada, ponta de pedra, Rua Atibaia, que significa sítio ou um pomar agradável. Então, todo nome ele traz um significado. Todo ele traz. Procura saber o significado do seu. Aí no primeiro e no segundo vocês vão responder sozinhos, vai ficar como tarefa para casa. Por quê? Porque são respostas pessoais. Cada um tem uma opinião diferente, cada um vai botar a sua opinião, entendeu? Então vai ficar como tarefa de casa. Que memórias você guarda de situações que ocorreram na sua rua? E no segundo, qual é o nome da rua onde você reside? Aí cada um vai ter que dizer o seu, né? Porque é diferente. Cada um tem um nome diferente. Então, aí no terceiro, na página 47, continuando, diz assim: você sabe o significado da rua onde você mora? A segunda estava perguntando o nome da rua. Agora está perguntando se você sabe o significado dela. Compartilhe com os colegas, caso contrário, pesquise e na data marcada compartilhe com o professor. Então, vocês vão colocar o nome no segundo quesito da rua e depois vocês vão procurar lá no Google qual é o significado desse nome e escreve aí no terceiro quesito. Beleza? Aí, continuando, vem falando agora do carteiro, né? Então, diz assim: você já se perguntou quem escolhe o nome das ruas? Quem será que escolhe o nome das ruas? Quis saber qual foi o inventor ou a pessoa cujo nome foi dado a alguma rua que você conhece?
Geralmente, nos bairros, né, as pessoas quando vão inaugurar alguma rua, colocam o nome de alguém para homenagear, né, aquela pessoa. Os nomes das ruas são importantes informações que ajudam na localização e organização do espaço onde vivemos. Esses nomes também são importantes para a preservação da memória do lugar do país. É tão fácil quando a rua tem um nome, né? Só em você perguntar a alguém, onde fica a rua Belo Horizonte? Aí a pessoa já indica onde é. Fica bem mais fácil quando tem o nome. Muitas ruas e vias de nossa cidade estão identificadas com nomes de pessoas, de eventos, de algum grupo que ocupava o lugar ou característica de sua história. Pelo Brasil encontram-se ruas com nomes como Rua do Comércio, Travessa do Quartel, Estrada dos Tupinambás, Avenida 7 de Setembro e outras que tem por aí. Tudo com nome de eventos importantes, de datas importantes, né? Aqui no Recife também tem a Rua 7 de Setembro. Não é? Quem conhece? Aquela que tem as lojas americanas. Aquela ali é a Rua 7 de Setembro. Né? Um marco da história do Brasil, 7 de setembro. Aí embaixo tem, durante o surgimento das cidades, a nomeação das ruas era feita de forma aleatória, pela população mesmo. Em geral, utilizavam-se aspectos associados ao trajeto da rua, como certas construções, igrejas, prédios públicos e etc. Tipo de atividade econômica exercidos nas proximidades ou até mesmo a casa de um conhecido morador. E aí se dava o nome da rua em homenagem. O governo municipal, diante do crescimento das cidades, precisou criar normas e regulamentos para a identificação e endereço dos moradores a fim de organizar a vida urbana. Fica bem melhor, né, minha gente? Bem mais organizada. A rua, o CEP, o númerozinho lá na casa. Fica tudo bem organizado. Então aí diz assim, na hora da pesquisa. Na cidade onde você vive, qual é a rua mais antiga? Ela é parte da memória do lugar? Pesquise sobre isso e na data marcada pelo professor, apresente o resultado. Não se preocupem, vocês não vão precisar fazer essa pesquisa não. Vocês vão fazer só a atividade 1, 2 e 3, falando sobre o seu bairro, certo? Vamos para 48. Na 48 está falando do Diário de Ruas. Vamos ver o que é que fala aí do Diário de Ruas. Os dicionários geralmente são livros que reúnem palavras e vocábulos de uma língua e apresentam informações sobre seu significado e até sobre sua origem, né? Quem não conhece um dicionário? Na minha época que eu estudava, era obrigado a gente ter um dicionário. Minha gente, era obrigado a ter um dicionário. Para as palavras que apareciam nos textos, né, no livro, que a gente não sabia o significado, ia ter que ir lá no dicionário e procurava. Hoje não, hoje tem o telefone celular aí, né, que ajuda bastante. Você joga a palavra lá e ele já traz toda a informação que você precisa. Mas o dicionário, aquele tradicional, eu também gosto muito, até hoje eu ainda tenho. A partir da noção de dicionário, foram criados outros tipos de obras físicas ou digitais, que apresentavam informações sobre vocábulos específicos das mais diversas áreas, como mitologia, história, literatura e até de ruas. Então, Urbano está falando assim: resolvi pesquisar e encontrei um dicionário que traz os nomes das ruas de minha cidade. Olha que legal! O dicionário de ruas.
Por isso o tema, hein? Dicionário de ruas. É uma ferramenta de pesquisa online que traz informações a respeito do nome de diversos logradouros públicos da cidade de São Paulo. Esse dicionário é gerido pelo Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, um órgão público que cuida da preservação de documentos históricos da cidade. Se você tiver curiosidade, acesse o dicionário em dicionarioderruas.prefeitura.sp.gov.br. Então, quem tiver curiosidade em conhecer esse tipo de dicionário, é só acessar esse site que tem aí. E aí, depois desse texto, vem as perguntinhas, né? De que maneira, geralmente, os vocábulos do dicionário estão organizados? Como é? Quem já viu um dicionário sabe como é que ele é organizado? Em ordem alfabética, muito bem. Então, vamos colocar aqui, ó. Em ordem alfabética. Alfabética. E por que em ordem alfabética? Alguém sabe dizer por que o dicionário é organizado em ordem alfabética? É a mesma coisa de uma agenda de telefone. Por que uma agenda de telefone ela é organizada em ordem alfabética? Por quê? Facilita na hora que a gente for procurar o contato, né, minha gente? Então, aqui, ó, é em ordem alfabética porque facilita também, né? Então, vamos colocar aí. Porque facilita. Porque facilita a busca. Pela informação. Certo? Aí vem o segundo. Para qual finalidade existem os dicionários? Quem sabe para que existem os dicionários? Para localizar o quê? Para localizar, né, e definir, né, o sentido das palavras, né, a finalidade dos dicionários. Então, vamos colocar aqui o 2. Identificam a localização e definição de palavras e verbetes. Aí vem o terceiro. No terceiro está dizendo assim: no texto que você acabou de ler, existem palavras que não conhece? Nesse texto aí que a gente acabou de ler, Dicionário de Ruas, tem alguma palavra aí que você não conhece? Se tiver, você vai utilizar o dicionário para procurar o significado desta palavra e depois vai anotar aqui embaixo, ó. É mais um que vocês vão fazer em casa. Vocês vão procurar no texto se tiver alguma palavra que vocês não conheçam. Por exemplo, mitologia. Se você não sabe o significado dessa palavra, você abre o dicionário, vai na letra M e procura a palavra mitologia
e vê qual é o significado dela e escreve aqui embaixo, tá bom? Eu dei só um exemplo, mas vocês podem procurar outra palavra aí que não conhece e procura já o significado. Na página 49, vem falando do dicionário de rua da cidade, né? Então, o que é que diz aí? Que tal você, seus colegas e o professor organizarem um dicionário? Dicionário das ruas da cidade onde a gente mora, no caso você, né, da cidade de Olinda, de maneira colaborativa. Dividam-se em grupos e cada um pesquisará o nome das ruas. A gente não vai poder fazer isso porque a gente não está em sala de aula, né? E uma dessas plataformas é criada pelo Google, que disponibiliza a ferramenta, e no caso, se a gente fosse fazer, né, está disponibilizando aqui o site para você entrar nele e fazer a pesquisa, mas a gente não vai fazer esse dicionário. Então, a gente vai para a página 50. Na 50 continua falando ainda sobre esse site aí, né? Que diz assim, preencha como uma tabela, nomeando colunas e inserindo nas linhas abaixo dessas informações. Olha, a gente não vai fazer nada dessa página 50, porque está dizendo só como era que a gente ia fazer esse dicionário da nossa cidade, no caso da cidade de vocês. Como a gente não vai fazer, vocês coloquem a data lá em cima, porém, nós não iremos fazer esse dicionário de rua, né, da nossa cidade. Quando eu falo assim de rua, inclui o município, né, a cidade. Então, ia incluir várias ruas, né, vários nomes de ruas, números, e cada um grupo, no caso, ficaria com uma etapa para fazer esse dicionário se nós estivéssemos na sala de aula. Aí eu ia dividir, né, em grupos e a gente ia realizar esse dicionário aí da cidade. Mas, infelizmente, não dá, né, gente? Então, a gente fica por aí na página 50, na próxima aula. A gente vê aí a página 51, falta pouquinho também para terminar o livro, e a gente iniciar o caderno de atividades, né? Vou deixar agora a agenda, tá? Com a atividade essa atividade que a gente fez agora de história, né? Com essas questões que tem aí para responder, e com as questões também de português, tá bom? Atendendo a solicitação das mães, né? Tia, não bote a aula de ciências amanhã não, porque vai ficar muita coisa, tal. Gente, tem dias lá na escola que vocês têm 3 aulas, lembram? Tem as minhas 2 e tem a aula de tia Amanda, são 3 aulas no dia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar sim, essa semana ainda, a aula de ciências, mas é assunto de revisão, minha gente. É assunto no caderno de atividades, tá bom? Porque senão vai atrasar o cronograma. Então, não tem pressa, eu vou dar aula e vocês podem assistir de manhã as 2, normais, né? À tarde assista a outra, ou à noite, quando tiver um tempinho, assiste a outra, tá certo? Até porque é só revisão. Esse período aí que a gente tá tendo agora é só de revisão, tá certo? Então, um beijo grande, meus amores. Fiquem todos com Deus. E eu tinha falado que hoje colocaria o cronograma, ontem, né? Colocaria o cronograma, mas infelizmente não deu, né? Eu tive um probleminha, não deu para fazer isso. Mas de hoje para amanhã eu prometo para vocês que estou colocando o cronograma. Já está todo pronto, né? Só falta editar.
assim como o simulado também já está todo pronto. Eu só estou finalizando algumas coisinhas e enviar para a tia Kátia. Mas está bem legal o simulado de vocês, tá bom? Lembrando que quem quiser pegar dia 23, né? Já para adiantar, eu vou estar postando no grupo dia 23 e aí vocês já adiantam, né? Vai ter 23, 24, 25, 26, 27, só vai entregar no dia 28. Olha que espaço de tempo maravilhoso, né? Eu sei, meus amores, eu sei que 24, 25 é Natal, eu sei disso. Mas aí tem aquelas crianças que já gostam de adiantar alguma coisa para se livrar, né? Quem não quiser, não tem problema nenhum, faz no dia 28 mesmo, contanto que não passe de entregar naquela data, tá? Porque se você pega o simulado no dia 23, chega no dia 28, você, tia, olha, não vou poder mandar hoje, porque isso, não. Aí eu até aceito depois, mas não vai valer a mesma nota de quem entregou no dia marcado. Tá bom, meus amores? Por isso que eu estou antecipando já dia 23 para vocês terem bastante tempo de responder as 3 disciplinas que vão iniciar o simulado, tá bom? Então, beijo grande e até amanhã.